sou o Ancapso e nós vamos falar agora de uma mudança de tom no STF muito importante de ontem para hoje, tá? Se você vê como é que estavam as conversas dos principais jornais nos últimos dias, estava todo mundo falando não que Bolsonaro vai ser preso, que as cautelares do Alexandre de Moraes foram muito justas, porque o Bolsonaro estava armando contra o Brasil e não sei o que lá, então Alexandre de Moraes fez muito bem, proibiu o Bolsonaro, não sei o que lá, e decretar a prisão domiciliar dele. Enfim, o pessoal estava elogiando muito o Alexandre de Moraes e coisa e tal. E aí, de ontem para hoje, a questão mudou, tá? Você vê aqui, a gente vai falar sobre alguns casos, mas a trinca de editoriais hoje, ó. O Globo: proibir entrevista é indevido e inoportuno. Um caso escandaloso de censura. Só Trump e Bolsonaros lucram com a força bruta. 3 editoriais nos principais jornais do Brasil. Você sabe que essa trinca de editoriais é combinada, né? Vocês sabem disso, né? Os 3 criticando. O que chama atenção é a mudança em relação ao clima da semana passada e ao clima do início dessa semana, que estava todo mundo torcendo para Bolsonaro ser preso, a esquerda estava animada, que o Bolsonaro esgotou as medidas que justificam prisão preventiva, tem que prender mesmo, não sei o que lá. Ontem parece que tinha as redes de televisão, já estavam na porta da casa do Bolsonaro esperando a prisão dele, não sei o que lá, e aconteceu alguma coisa que mudou os ânimos de ontem para hoje, né? O que teria provocado essa mudança, né? Eu acho que foi o voto do Fux. Eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por urologista do senhor Ricardo Albuquerque para senador Vote Elevador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, é o que eu falo para vocês. Na semana passada estavam todos os jornais a favor do Alexandre de Moraes, é isso daí, tem que bater no Bolsonaro mesmo, porque ele traiu o Brasil, ele trouxe sanções para o Brasil e não sei o que lá, e está jogando contra. E é lógico que eles vão continuar com essa narrativa, eles querem emplacar no Bolsonaro a pecha de antipatriota por isso daí. Eu acho que não vai colar, mas eu vou falar sobre essa coisa do antipatriotismo do Bolsonaro num outro vídeo hoje, tá? De qualquer forma, estava todo mundo em cima do Bolsonaro. Quer ver uma mudança? Olha só esse artigo da BBC aqui, ó. Agora, se você entrar nesse link, está aqui, ó. Censura prévia ou medida prudente. Advogados divergem sobre decisão de Moraes que veta Bolsonaro nas redes. Mas, se você pegar esse link aqui, ó, e for ver como é que era antes, aqui é o mesmo link aqui, ó. Bolsonaro sob ameaça de prisão por uso das redes. Ou seja, antes não, ele vai ser preso porque está usando as redes, não pode. Tá? Eu não vi no Wayback Machine, eu não achei esse link gravado lá, mas no Google ficou aqui, no cache do Google, está aqui o título anterior dessa matéria da BBC, e eles mudaram, de ontem para hoje eles mudaram a matéria, agora ficou, estão pegando mais leve com o Bolsonaro, que por algum motivo estão criticando a decisão do Alexandre de Moraes de censura do Bolsonaro e coisa e tal. Pode ser porque eles perceberam que era censura, né? O fato de que os próprios jornais não puderam entrevistar Bolsonaro, isso é uma coisa, eu apontei isso ontem, né? Isso foi uma censura do Bolsonaro realmente que foi imposta por Alexandre de Moraes, uma coisa absurda, porque não faz sentido essa ideia dele dizer que preserva a liberdade de imprensa, mas não pode na rede social. Que lógica tem isso? Todos os jornais têm coisa nas redes sociais, é tudo a mesma coisa hoje em dia, jornal e notícia e rede social é tudo junto, né? Que negócio é esse? Equivale a uma censura no final das contas. Pode ser que seja isso que fez os jornais mudarem de opinião, mas eu acho que foi alguma coisa mais profunda. Porque não foi só esse caso, né? Vocês lembram que ontem a temperatura estava subindo. Ontem o Hugo Mota tinha fechado o Congresso, literalmente fechou o Congresso, claramente ordenado pelo Alexandre de Moraes. E aí o pessoal da oposição marcou reunião e foi para lá fazer a reunião, e Bolsonaro estava indo para lá também, mas aí de repente eles decidiram voltar todo mundo. O Hugo Mota conversou com os presidentes das comissões, ficou a coisa para agosto, o Bolsonaro não foi no Congresso, deu uma esfriada. Ao mesmo tempo, a prisão do Bolsonaro também meio que saiu, pelo menos no primeiro momento, saiu dessa história toda aqui. O pessoal já está falando aqui, ó. Ministros do STF defendem prudência no caso de Bolsonaro e avaliam que medidas necessárias já foram tomadas. Bolsonaro descumpriu ou não as medidas restritivas? Entenda o que está em análise no STF. Decretar prisão de Bolsonaro nesse momento seria exagerado, diz professor, né? Ou seja, aqui, ó, brechas, intenções e afrontas. Juristas avaliam risco de prisão. Ou seja, a questão toda era... Estava todo mundo torcendo pela prisão do Bolsonaro ontem na esquerda, mas de repente a coisa deu uma aliviada. Alguma coisa aconteceu ao longo do dia de ontem que a situação em Brasília deu uma distensionada. A situação em Brasília entrou mudou
o foco, né? O foco estava o Alexandre de Moraes batendo no peito, não porque soberania, porque nós vamos conseguir, não, o Donald Trump não tem o direito de fazer o que está fazendo aqui no Brasil e coisa e tal. E talvez seja certo, realmente não tem o direito de fazer o que está fazendo aqui no Brasil, mas ele está fazendo, e agora? Como é que você vai responder? É o tipo da coisa que muda, meu amigo, tem que responder de alguma forma essa história, né? E bom, eu não sei o que é, né? Mas você tem que juntar com outros pontos também. Por exemplo, quando o Barroso, nessa entrevista aqui, isso aqui tem alguns dias, tá? Foi no dia do elevador. O Barroso deu essa entrevista aqui e quando perguntaram para ele sobre a questão dos vistos, ele ficou quieto. Falou, não, é muito importante isso, mas eu não vou mencionar. Ou seja, ele está ligado que a questão dos vistos doeu no STF. Isso sempre foi a maneira correta, agir nos ministros, não no Brasil, mas, enfim, isso doeu no STF, isso ficou estranho para eles, né? E aí, ou seja, dá para ver que o pessoal sentiu nisso daí, mas eu acho que o ponto, eu posso estar errado, eu não tenho nenhuma informação interna de bastidor, mas a impressão que me dá é que o voto do Fux teve muito mais influência do que pode parecer para todo mundo. Por que eu digo isso? Porque a verdade é que já vinha um monte de gente lá no STF preocupada com as ações do Alexandre de Moraes. Não era só o Fux que estava criticando as ações do Alexandre de Moraes. Era um monte de gente lá no STF que estava criticando as ações do Alexandre de Moraes. Era um monte de gente ali que estava insatisfeita com o Alexandre de Moraes. Não por ele estar perseguindo o Bolsonaro, já falei isso aqui várias vezes. Todo mundo ali quer perseguir Bolsonaro, todo mundo quer prender Bolsonaro ali. A questão é o jeito como o Alexandre de Moraes está tratando a coisa, de forma quase amadora, de forma quase desesperada, visceral, né? Ele tá julgando com a bile, né? Tá julgando com ódio o Bolsonaro. Então, isso fez ele cometer vários erros, e aí você tinha um monte de gente no STF que estava, até então, todo mundo assim, né, chateado com isso, querendo censurar o Alexandre de Moraes, mas ninguém tinha coragem, porque imaginam que se brigarem com o Alexandre de Moraes, aí não vai ter a prisão de Bolsonaro, e todo mundo quer prender Bolsonaro ali. Então ficava aquela situação, né? Se a gente desacreditar Alexandre de Moraes, fica estranho, né? E até quando teve o voto do Fux, saiu a notícia depois que o Fux avisou o Moraes que abriria divergência em julgamento no STF e votaria contra a imposição de tornozeleira. Aí está dizendo a matéria que é até bom ele ter votado contra, porque no final das contas acaba validando o tribunal como um tribunal independente, não sei o que lá e coisa e tal. Essa é a visão errada. Esse processo todo não tem a ver com justiça. A justiça já foi abandonada há muito tempo. Esse processo é um processo midiático. No momento que tem divergência, acabou o brilho do ditador. Até aqui o Alexandre de Moraes podia dizer que não, que eu estou fazendo isso, mas estou 100% apoiado pelos meus colegas aqui do STF. Está todo mundo comigo. Não sou eu que sou um juiz maluco tomando decisão maluca. O STF tem me apoiado. E até aqui tem. Até aqui, se você olhar as votações do STF, todas elas têm têm apoiado o Alexandre de Moraes nessa história, né? Então, quando o Fux abre essa divergência, isso deu um sinal para o pessoal muito sério. Deu um sinal de que, olha só, basta, não dá para tolerar mais o Alexandre de Moraes. Então, o que eu acho que está acontecendo, o que eu acho que é o motivo desse distensionamento todo que aconteceu ontem, foi que quebrou o STF, rachou definitivamente. Muita gente lá no STF já está preocupado com essa questão do Alexandre de Moraes há muito tempo, já queria dar um basta nele, mas temia dar um basta, temia afrontar diretamente o Alexandre de Moraes e com isso perder a chance de prender Bolsonaro. Todos eles querem isso, todos eles querem prender Bolsonaro, com exceção do Cássio Nunes e do André Mendonça, o resto todo mundo ali quer. Então, eles viram que não dá mais para segurar esse negócio, né? Ficou feio para eles. Ainda tem muitas sanções além de perda de visto que pode vir aqui. Quando o Barroso ficou quieto aqui, ele podia ter falado, não, porque visto não tem problema, eu vou na Disneylândia da França e não sei o que lá, teremos Paris ainda e coisa e tal. Ele não falou nada, porque ele sabe que está vindo coisa mais séria por aí. A gente tem informação também, eu vou falar em outro vídeo sobre isso, de que a Magnitsky está vindo por aí mesmo. Então, ou seja, a coisa ficou séria. E aí isso criou essa resistência dentro do STF e isso gerou esse desescalonamento, né? A gente não sabe ainda qual vai ser o resultado disso, mas o que dá para entender é que o fato do Fux ter divergido abriu caminho para outras pessoas que estavam lá no STF, inclusive na primeira turma, para dizer que, olha só, realmente não está certo isso não, temos que dar um jeito de voltar nisso daí. Ah, mas que o Trump não tem o direito de pedir isso. Mas você viu o voto do Fux? O Fux falou, não, soberania nossa é inviolável, que não tem nada demais, que não jamais submeteremos a decisão de um país estrangeiro, não sei o que lá mais.
o Alexandre de Moraes está errado mesmo e votou contra. Ou seja, pronto, resolve-se o problema, é só isso, né? A defesa do Bolsonaro certamente vai recorrer ao plenário do STF e talvez no plenário do STF o pessoal que não está satisfeito com Alexandre de Moraes também, agora que o Fux abriu divergência nesse núcleo, pode apoiar o Fux e acabar com essa restrição do Bolsonaro que foi aplicada na sexta-feira, que realmente não faz sentido nenhum. Eles não estariam se submetendo aos Estados Unidos, eles estariam voltando atrás de uma decisão. E sabe o que é isso estratégico também? Porque a verdade é que não houve ameaça do Trump sobre essa decisão de sexta-feira. Houve ameaça sobre o processo do Bolsonaro. É uma forma deles sinalizarem para o Trump que, olha só, a gente volta atrás, Só não pode ser pressionado, só não pode ficar pressionando a gente, que aí a gente não vai voltar atrás. Mas se você não pressionar, a gente volta atrás sozinho. Eu não duvido nada que seja alguma coisa dessa que está cozinhando por lá, tá? Outra possibilidade é ter sido algum dos empresários parrudos aqui do Brasil que finalmente resolveu botar ordem na casa, né? Percebeu que as sanções são sérias, que as tarifas vão acontecer e que essa briguinha dos políticos lá de bater no peito e gritar nacionalismo tá ferrando com todo mundo. É o efeito que, em última análise, o Trump queria, pode ser isso também, tá? Lembra, as grandes empresas brasileiras, todas elas são clientes dos escritórios do Alexandre de Moraes, dos escritórios do Gilmar Mendes, dos escritórios do pessoal do STF lá, né? E esse pessoal ganha um bom dinheiro. O dinheiro que eles ganham não é o salário deles é merreca. É o dinheiro que eles ganham, é merreca perto do que eles ganham nesses escritórios, né? O salário deles é bom, 40 mil por mês, 50 mil por mês, sei lá, ainda tem um monte de adicional e coisa e tal, mas perto do que eles ganham com esses escritórios é merreca, né? Então, esses grandes clientes podem ter dado o toque pro pessoal que, olha só, tá dando merda isso daqui, temos que dar um jeito, essas briguinhas políticas já deu. Agora tomou uma porrada do Trump e temos que responder. Seja uma coisa, seja a outra, é muito provável que o que vem a partir daí sejam boas notícias para o Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que encaminha essa semana. Lembrando que ainda tem a chance se eles tomarem medidas rápidas, escapar da Magnitsky. Se não tomarem medidas rápidas, a Magnitsky vem aí muito rápido, muito mais rápido do que esse pessoal tá imaginando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.